Pessoal, tá um pepinaço esse conflito do Senado com o STF. O Lula faz muito bem de não se envolver. E não tem que se envolver mesmo. É um problema do judiciário com o legislativo que nada envolve o executivo. Até porque um dos arquitetos dessa crise é o Davi Alcolumbre, junto com o Rodrigo Pacheco. E o Davi Alcolumbre sabe como encher o saco. Pacheco e Alcolumbre atacam o STF porque eles querem fazer acenos aos bolsonaristas para atingirem os seus próprios objetivos. Então Lula não tem que se indispor com o Davi Alcolumbre, porque ele pode encher bastante a paciência do governo. Já Bolsonaro acompanha esse caso muito de perto, porque o enfraquecimento do STF pode favorecê-lo. Davi Alcolumbre já até se reuniu com o Bolsonaro. Coloque nos comentários, você concorda com a atitude de Lula de se manter distante? Esse caso, esse desgaste do STF favorece Bolsonaro? O que você acha dessa crise? Se você concorda com a distância do Lula e a postura dele, deixe o seu like e se inscreva no canal. A crise começou, pessoal, há algumas semanas, né? Principalmente com a votação do marco temporal no Senado. Porque o STF já tinha votado contra o marco temporal, mas aí o Senado quis peitar, desafiar e provocar o STF. Porque a ministra Rosa Weber, quando ela era presidente do tribunal, antes de se aposentar, ela começou a desarquivar e a pautar vários assuntos que estavam engavetados, assuntos sensíveis para o bolsonarismo. E o Senado avaliou que Rosa Weber apagou a fogueira jogando mais gasolina. E aí o Senado começou a reagir contra o STF, votando a favor do marco temporal e iniciando uma discussão que envolve diretamente os mandatos dos ministros do STF, limitando o tempo de mandato e também a idade mínima para que o ministro possa assumir a sua posição. E isso, claro, foi visto como uma afronta, é um desafio entre os poderes, e Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso se pronunciaram contrários a essas mudanças que o Senado está propondo. Claro que a discussão ainda está no campo da retórica, mas ela tende a avançar. É uma disputa de poder entre o legislativo e o judiciário. Nós sabemos que no Brasil essas disputas de poder ocorrem direto. Por isso que o Lula faz muito bem em ficar distante dessa situação. Até porque o legislativo acredita que o judiciário, junto com o executivo, vão poder atacá-lo futuramente em uma grande combinação. Então Lula fica longe, nesse momento diz que só está querendo defender a democracia e não se envolve numa disputa de outros poderes. Eu vi alguns comentaristas falando que o Lula deveria se envolver. Não deveria, porque é um poder ou são dois poderes que não envolvem o executivo. Esse não é um problema do executivo. Pode vir a ser. Quando vier a ser, aí o executivo vai ter que se posicionar. Porque, pessoal, o que está rolando é o seguinte: nós temos arquitetos por trás dessa crise que possuem interesses particulares. E você vai entender todo esse pipinaço. Davi Alcolumbre e Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco é o atual presidente do Senado. Ele foi eleito em 2018 com votos dos bolsonaristas. Mas com o passar do tempo ele foi perdendo o seu poder político e foi se distanciando do bolsonarismo, porque ele não pautava impeachment de ministros do Supremo. É um poder que o presidente do Senado tem. E aí o que acabou acontecendo? Pacheco foi vendo o seu capital político eleitoral deteriorando com o passar do tempo. E em 2026 ele vai precisar disputar uma nova eleição. Ele pode tentar disputar o Senado de novo ou tentar disputar o governo de Minas Gerais, já que o Romeu Zema não vai poder mais disputar o governo estadual. Só que Pacheco acredita que ele não tenha poderes eleitorais como tinha em 2018. Ele corre o risco de perder o Senado, mesmo com 2 vagas. Então o que ele faz? Ele acena fazendo críticas ao STF para os bolsonaristas, tentando se reaproximar, tentando reconstruir essa base bolsonarista que ele foi perdendo com o passar do tempo. O padrinho político do Rodrigo Pacheco como presidente do Senado é o Davi Alcolumbre e ele também tem interesses nessa disputa com o STF. O Davi Alcolumbre ele é presidente da CCJ e quer voltar a ser presidente do Senado em 2025. Só que ele sabe que vai ficar difícil sem os votos dos bolsonaristas. Então o que o Davi Alcolumbre faz? Ele está atacando o STF para conseguir os votos da oposição bolsonarista, que no início do ano deu 32 votos para o Rogério Marinho. 32 votos é muito voto.
O Alcolumbre precisaria aí de mais 9 votos apenas, 9, 10 votos, para ser o presidente do Senado. Então, ambos, Pacheco e Alcolumbre, fazem esses ataques ao STF para conseguirem apoio dos bolsonaristas. O obstáculo do plano dos dois é Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros ele também tem a pretensão de ser novamente presidente do Senado. E ele faz uma articulação junto com o PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, que é o partido do Gilberto Kassab. E qual é o lance? O Renan Calheiros quer o apoio do PSD para disputar a presidência do Senado. Em troca, ele articularia com o MDB na Câmara dos Deputados, mais a base governista, ou a base de apoio de Lula, para votarem em Antônio Brito, do PSD da Bahia, para ser o futuro presidente da Câmara dos Deputados, contra o Omar Nascimento, que é o candidato do Arthur Lira. Então, essa composição poderia dar os votos necessários para o Antônio Brito ser presidente da Câmara e para o Renan Calheiros ser presidente do Senado. Se o PSD apoiar. O PSD está falando que vai lançar candidato próprio, que é o Otto Alencar. Vamos ver como vai ficar essa composição, mas claro que existe esse obstáculo que é o Renan Calheiros, ele tem essa pretensão de ser novamente presidente da Câmara dos Deputados, do Senado, perdão. O Bolsonaro, óbvio, olha essa situação com muito interesse, porque o Bolsonaro ele já está resignado, já jogou a toalha, todo mundo sabe que ele já está falando abertamente para os seus correligionários que vai ser preso, porque o Alexandre de Moraes tem muitos poderes e Bolsonaro se culpa, por não ter acatado o pedido do Gilmar Mendes para indicação no STJ. Bolsonaro acredita que se o Gilmar Mendes fosse mais simpático a ele, Bolsonaro, os poderes do Alexandre de Moraes não seriam tão grandes. Então Bolsonaro quer utilizar toda a forma de desgaste do STF para enfraquecer o tribunal, pensando no seu próprio julgamento. O Davi Alcolumbre se reuniu com Valdemar Costa Neto e também com Bolsonaro para pedir apoio. O Davi Alcolumbre está preocupado com a eleição municipal em Amapá, ele que é do Macapá. Perdão, ele está preocupado com a eleição municipal em Macapá, ele que é do Amapá. Perdão, estou aqui fazendo a minha correção para a prefeitura de Macapá do seu apadrinhado político. E ele também quer os votos dos bolsonaristas na disputa da presidência do Senado. Essa é a jogada que o Bolsonaro se interessa para atacar o STF. O próprio PL também está de olho nessa movimentação, porque, claro, nós temos integrantes do PL que estão sendo investigados pelo STF. Vamos lembrar que na Câmara dos Deputados nós temos o André Fernandes, que é deputado do PL, está sendo investigado pelos atos de 8 de janeiro, além de outros deputados, como por exemplo a Carla Zambelli, que pode perder o mandato também por conta das suas ilegalidades, dos seus delitos. Isso tudo está no STF e, claro, passa também pelo TSE. Então, quanto mais enfraquecido estiver o STF, ou o Poder Judiciário como um todo, maiores são as chances do PL atingir os seus objetivos. E também existe a possibilidade de negociação do PL com o STF, com o Poder Judiciário como um todo. Isso tudo faz parte do jogo político. Por isso que, na minha opinião, como eu falei no início do vídeo, Lula faz muito bem de se manter fora desse assunto. Porque Davi Alcolumbre é um dos envolvidos. E nós lembramos muito bem que o Davi Alcolumbre deixou mais de 3 meses o André Mendonça sem ser sabatinado, porque ele era o presidente da CCJ e ele pauta as sabatinas de indicados do governo para o STF. O Lula vai ter que indicar agora, especula-se que ele vai indicar o Flávio Dino. O Davi Alcolumbre pode segurar. Ele é conhecido, amplamente conhecido, como um senador que cria dificuldades. Ele cria dificuldades para vender facilidades. E ele pode, como está na CCJ, liberar pautas de desgaste para o governo. Ou travar algumas pautas, alguns projetos. Então é bom não arrumar confusão com o Davi Alcolumbre, pelo menos nesse momento. Porque ele pode barrar a candidatura do Flávio Dino, a indicação do Dino. Ele que queria que o Augusto Aras fosse novamente o PGR. Lula já falou que não vai ser. Ele segurou o André Mendonça porque ele queria que o Augusto Aras fosse indicado ao STF. Então ele é alguém que tem um cargo de destaque. Não é um cargo assim
É um cargo importante, não tem tanto poder de caneta, mas ele tem um poder que é o poder de encher o saco. E todo mundo sabe que um pelo encravado enche muito a paciência. E o Davi Alcolumbre tem um potencial imenso de ser um pelo encravado na virilha.